convidar a você para abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Antes, porém, uma pequena explicação. Nós falaremos sobre os últimos dias, mas não é o meu objetivo discutir escolas escatológicas ou buscar eventos específicos. Eu creio de todo o meu coração que tudo que estamos vendo, assistindo, não somente em nossos dias, mas no decorrer da história, tudo que vemos hoje já havia sido predito nas Sagradas Escrituras. Mas nem tudo que vemos é a concretização do que foi profetizado. Porém, há um estado que Deus deseja que nós venhamos a assumir em relação aos últimos dias e que o Espírito Santo possa nos ajudar a transmitir a palavra dele, não de qualquer maneira, não segundo a nossa opinião, não segundo o nosso entendimento, mas segundo a iluminação que apenas o Espírito Santo pode nos dar. Que o Senhor possa nos falar e nós possamos ouvir. E que toda honra, e que toda glória, e que todo louvor sejam dados ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Fala, ó Deus, e glorifica o Teu nome, e que o Teu propósito com esta palavra seja alcançado para a minha vida e para a vida de cada um daqueles que vierem a ouvir essa palavra. Que toda a glória seja dada hoje e eternamente, unicamente àquele que é digno, o Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém. O que seriam os últimos dias? Sabe, me preocupa muito certas mensagens que falam sobre os últimos dias, que mais provocam medo, apreensão, quando não desespero. A palavra do Senhor, e especialmente a palavra profética, a Bíblia diz que a profecia, ela tem uma tríplice maneira de agir, que a profecia, ela edifica, ela consola e ela exorta. E a palavra exortação, ela é principalmente relacionada com encorajamento. E se não estamos edificando, se não estamos consolando, se não estamos exortando, que pode ser corrigindo, mas acima de tudo, encorajando, não estamos de fato recebendo a verdadeira palavra profética. O livro de Apocalipse, por exemplo, não foi dado para que nos desesperemos, mas foi dado para que possamos ser consolados pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. Sabe, Apocalipse
embora fale de poderes diabólicos, demoníacos, infernais, malignos, ele nos revela, porque ele é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E os meus olhos querem estar em Cristo. Os meus olhos querem estar em Jesus. E no grande sermão, chamado Sermão Profético de Jesus, que se encontra justamente no Evangelho de Mateus, que está alicerçado em cima de 5 sermões de Jesus Cristo. Iniciando pelo grande Sermão da Montanha, que muitos consideram e por isso chamam a constituição do reino de Deus, e que de uma maneira maravilhosa se conclui com um grande sermão profético, este que se encontra inicialmente em Mateus, capítulo de número 24. E eu peço que você abra em Mateus, capítulo de número 24. O ideal seria que pudéssemos ler tudo, mas eu não farei isso com você. Eu não farei isso de maneira nenhuma, eu não serei louco o suficiente, já basta o grau de loucura de pregar tal coisa. Mas em Mateus capítulo 24, Jesus faz um sermão, uma mensagem para um público seleto. Não eram as multidões, como no Sermão da Montanha. O grupo seleto, num outro monte, o Monte das Oliveiras, eram seus discípulos. Essa foi uma palavra íntima, uma palavra do mestre para discípulo, uma palavra de amigo para amigo, e continua sendo uma palavra íntima. Esta é uma palavra íntima de Jesus para nós. Por quê? Porque nós temos questões, e porque nós necessitamos de esclarecimento, nós necessitamos de respostas que não venham de qualquer um, que venham dos lábios de Jesus. Sabedores que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero ouvir e eu quero viver sustentado por esta palavra. Como o pão sustenta a minha vida, eu quero ser sustentado por essa palavra, que é alimento para nós. E tudo tem início em uma situação, em uma palavra, que Jesus diz aos seus discípulos, e esta palavra mexeu tanto com eles, que quando eles ficaram a sós com Jesus, eles não conseguiram se conter, eles tiveram que perguntar. O versículo 1 nos diz: Jesus saiu do templo. Está se referindo ao templo de Jerusalém. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Senhor, veja que magnífico, que pedras, como é bem construído. Veja bem, se aquele muro de arrimo, aquele muro de sustentação que há em Jerusalém, que nós conhecemos como Muro das Lamentações, mexe de tal maneira com todos os judeus, porque há algo íntimo, exclusivo,
deles mexe até conosco. Quando temos a oportunidade de ir lá. Embora eu queira dizer uma coisa a você. É bom, e eu não sou contra caravanas para conhecer a Terra Santa, mas eu vou dizer a você, Terra Santa é onde Deus está. Terra Santa é como Moisés que ouve do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é Terra Santa. Aleluia. Terra Santa é o aposento em que eu oro, ali é Terra Santa. E não é que eu não possa ser tocado ou mesmo abençoado em uma viagem como esta. Mas eu digo a você, é indo aos pés de Cristo, por meio da oração, é que nós somos abençoados. Meus olhos não estão em Jerusalém. Jerusalém tem seu valor. Eu não estou anulando o valor de Jerusalém, nem o valor dos judeus. Mas eu estou dando valor ao que é de direito. Cristo. É tudo para mim. E naquele momento os discípulos, como bons judeus que eram, estavam emocionados, estavam tocados e disseram ao Senhor sobre as construções, sobre o templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O amável, o manso, o humilde Jesus fala aos seus discípulos, chama a atenção a eles. Vocês estão vendo tudo isso, vocês estão se emocionando com tudo isso, vocês estão gostando de tudo isso. Deixe-me dizer, Jesus não disse isso com desprezo, Jesus não disse isso com rancor, Jesus disse isso com dor. Porque lembre-se que Jesus, olhando Jerusalém, lembrando-se e sabendo do que aconteceria com Jerusalém, chora por Jerusalém, dizendo: quantas vezes eu quis aninhar a vocês debaixo das minhas asas. Oh Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os que te são enviados. Jesus chora, a Bíblia diz claramente, ele chora. Ele não disse isto com uma palavra dura, com uma palavra contrária. Ele não quis ferir os seus discípulos. Eu imagino, agora não é a Bíblia, eu imagino, como Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Não pense que isto é bíblico, o que eu vou falar. Eu imagino os olhos de Jesus, prontos a derramar lágrimas. A voz dele embargada, dizendo: ficará pedra sobre pedra. Ele sabia que dor viria àquela gente, que eles sofreriam uma tribulação como nunca antes. Sabe, as pessoas discutem sobre, e não é nossa intenção discutir sobre a grande tribulação, discutir sobre o arrebatamento, não é minha intenção nada disso. Existem várias escolas interpretativas, existe uma escola preterista, que significa do passado, e Jesus falou coisas aqui, que já se cumpriram. Jesus falou coisas aqui, que estão se cumprindo, e Jesus falou coisas aqui, que se cumprirão, e nós deveríamos ter mais atenção no estudo a estas coisas. Hoje a igreja fica ouvindo várias coisas, e praticamente
fica ansiosa, fica preocupada, fica angustiada por causa dos pregadores que eu chamarei pregadores do caos, que estão entregando à igreja uma palavra desse tipo. Jesus está preparando os seus discípulos, e essa é uma palavra íntima para me preparar. Os últimos dias não são os últimos tempos. Os últimos dias são um período que se inicia com a vinda de Jesus e que se finaliza com a volta do Senhor Jesus. Tudo isto são os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo estava vivendo os últimos dias. E eu estou vivendo tanto os últimos dias quanto os apóstolos viveram. Claro, eu não posso me comparar a estes homens extraordinários que andaram com Jesus. Na realidade, até tenho, e confesso o meu pecado, uma inveja em relação a eles. Eles andaram com Jesus. Eles ouviram a Jesus. Hoje muitos se chamam apóstolos. E nós, deixe-me dizer uma coisa, Apocalipse diz: potaste à prova os que a si mesmos se chamam apóstolos e não são. Há gente que é, eu creio, porque Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas tem muita gente se declarando sem ser. E nós temos que botar à prova tudo, pelo quê? Pela palavra. Jesus, a Bíblia diz, o versículo 3, estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular, volto a dizer, esta é uma conversa íntima, particular, são palavras de coração para coração. Aquilo mexeu tanto, e Jesus Cristo, isso deveria mexer conosco, como mexeu com os discípulos, que nós deveríamos nos aproximar do Senhor em oração, como eles se aproximaram, porque nossa intimidade é por meio da oração. E falarmos, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. A pergunta deles, uma pergunta sobre 3 questões. Quando essas coisas vão acontecer? Isso Jesus responde. E que sinal haverá da sua vinda? Isso ele também responde. E por fim, que sinal haverá do fim dos tempos, do fim dos dias? Que lembre-se que em Pentecostes foi dito, e acontecerá que nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Em Pentecostes eles estavam vivendo os últimos dias. Jesus estava pregando nos últimos dias. E nós continuamos até que tudo termine, até que Ele venha. Jesus veio, iniciou tudo isso, iniciou este período extraordinário em que o Senhor derramará do seu Espírito e tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne e sobre cada um de nós. Ele veio pessoalmente e ele voltará pessoalmente. Ele voltará pessoalmente. Ele veio pessoalmente para se humilhar, para sofrer e para morrer. Ele voltará pessoalmente em poder, em glória e em majestade. Ele voltará reinando, ele voltará vencendo e para vencer, ele voltará. E uma coisa é certa, Jesus não disse talvez eu volte.
Ele diz: eu voltarei. Eu voltarei. E todo olho o verá. Aqui mesmo Jesus disse, como o trovão do oriente ao ocidente, todo o olho o verá. E eu espero esse dia. Meus amados irmãos, existe uma coisa que quem ama o Senhor deve também amar, porque quem ama o Senhor ama a sua volta. E ama a sua volta não para que Ele me livre de tudo que eu estou passando, ou como diríamos bem de uma maneira popular, nos livre desse sufoco que estamos vivendo. Nós, como noiva, amamos a volta do Senhor, porque estamos esperando, porque amamos a sua presença, porque queremos a presença dEle, porque queremos estar com Ele. Por isso eu disse, eu os invejo, mas todos nós estaremos com Jesus, tanto quanto os apóstolos estiveram com o Senhor, mas Ele virá, e virá em poder e em glória. Ele estará conosco. E há várias coisas nesse texto que me chamam a atenção. Jesus fala sobre as coisas que acontecerão, e Jesus introduz dizendo: vejam que ninguém vos engane. Porque Jesus havia alertado a esse espírito de engano que nos últimos dias acontecerá, que haverá apostasia, haverá falsos cristos, haverá, como ele mesmo diz aqui no texto, muitos que virão em meu nome e dirão: ele está aqui, ele está lá. E Jesus disse: não entrem, não vão, porque o inimigo, se possível, enganará até os próprios eleitos. A Bíblia não diz que os eleitos serão enganados. Os eleitos não são e não devem ser facilmente enganados, porque os eleitos amam a verdade. E não tenho maior alegria do que esta, de que meus filhos andam na verdade, que conhecem a verdade. E se nós conhecemos a verdade, se nós amamos a verdade nos liberta, nós somos libertos por esta verdade. Esta verdade, e a verdade, no nosso caso, tem nome, e o seu nome é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que conhecer a Jesus, eu tenho que ter a intimidade, a proximidade, o relacionamento, me devotando, me consagrando. Creio em Jesus, sigo a Jesus, sirvo a Jesus, adoro ao Senhor Jesus e, acima de tudo, amo a Jesus. Ou Jesus tem que voltar a ser pregado. Paulo disse: eu nada apresentei entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Escândalo, loucura, mas foi o que eu apresentei. Eu apresentei a Jesus. Por quê? Porque Jesus está comigo, porque Jesus está em mim. Eu tenho que apresentar Jesus. Eu tenho que apresentar Jesus como meu melhor amigo. Eu tenho que apresentar Jesus como meu mestre. Eu tenho que apresentar Jesus como meu Senhor. Eu tenho que apresentar Jesus como meu Salvador. Eu tenho que apresentar Jesus.
E a Bíblia diz, não nos apresentamos a nós mesmos, mas a Cristo. Aleluia! Desculpe minha emoção, mas é como eu disse, eu não estou aqui para falar uma palavra escatológica, mas uma palavra que possa, de alguma maneira, sendo profética, nos edificar, nos consolar e nos exortar, como a espada do Espírito trabalha, que a espada do Espírito trabalhe em nós, que divida, que separe o que tem que ser dividido, o que tem que ser separado, que vença, e que haja essa palavra. Muitas vezes nós queremos apenas aquela palavra que são como sementes semeadas, palavras de fé, glória a Deus, palavras de salvação, glória a Deus por isso, mas há vezes que a palavra vem como uma espada, e quando ela entra em mim, ela penetra em mim como uma espada, e sangra, e há uma violência nessa palavra que me salva, que me liberta, que me transforma, mas que vem para poder separar o que é carnal, a má inclinação, e extirpá-la de mim. Mas eu oro ao Senhor que nós possamos ouvir o que Jesus disse, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. No enganar, há várias formas. Podemos ser enganados por mentiras, podemos ser enganados também por equívocos. Podemos ser enganados por outros e podemos nos enganar a nós mesmos. Que ninguém vos engane, inclusive nós próprios, nos enganando. Não se enganem. Jesus está alertando aos seus discípulos sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias, está dizendo, prepare-se, está dizendo, tudo isso que eu estou falando é o princípio das dores. Se vocês querem saber um momento, estejam atentos às evidências, como dos princípios das dores. Essa expressão, muitos dizem, e assim é verdade, são as dores de uma parturiente. O que Jesus está dizendo é, isso tem que ser tão evidente a você, como as dores de parto são evidentes em uma mulher que está prestes a dar à luz. E uma coisa interessante sobre as dores de parto é que elas diminuem o espaço entre as dores e aumentam a intensidade. Eu creio que na história da igreja, por diversas vezes o Senhor, e aqui eu não estou falando apenas de tribulações, eu não estou falando apenas de problemas, eu estou falando das evidências que o Senhor tem falado à igreja de maneira intensa, tão evidente quanto as dores de parto. E que Jesus disse, isso ainda não é o fim. Isso é evidência que está chegando o fim. E que vocês estejam preparados. Quando se rompe a bolsa, ou quando alguma evidência surge na mulher que chegou a hora. E a palavra bíblica para este momento é, ao se completarem os dias. Meus irmãos, um dia, os dias vão se completar. A única coisa que impede Jesus de voltar hoje
é a sua infinita misericórdia e graça, o seu amor extraordinário, que foge a toda a nossa compreensão. Eu não tenho como nem acelerar, nem postergar, nada. Eu vejo alguns falando, se você quer que Jesus volte, faça isso, faça aquilo. Eu tenho que fazer, eu quero que Ele volte, eu amo a sua volta, eu desejo, mas a verdade é que ninguém sabe o tempo, que ninguém sabe a hora. Só o Pai sabe, nem anjos poderosos, ninguém. E todo aquele que tentou, de alguma maneira, colocar uma data, algo assim, errou assustadoramente. Nós não podemos entrar por esses caminhos, mas nós temos que fazer o que Jesus nos disse para fazer. Sabedores que, como diz o versículo 8, tudo isto, todas essas coisas, são os princípios das dores. Mas Jesus me deu uma advertência, uma palavra, que eu quero que você ouça vindo da própria boca de Jesus Cristo. Fiquem atentos. E não se assustem. Não tenham medo. Aleluia. É por isso que eu me preocupo dessas palavras que estão transmitindo, em vez de ânimo, medo. Não se renda a essas palavras, que não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, atenção. Tenha atenção. Mas Jesus completou, não se assustem. Eu não tenho que ser um assustado. Eu não tenho que ser um amedrontado. Nem você tem que estar assustado. Saiba do seguinte, quando tudo isto acontece, é porque Ele está se aproximando. Então, em vez de me assustar, eu vou me encorajar. Eu vou tomar um ânimo renovado. Não se assustem. Não se assustem. Não fiquem amedrontados. Não tenham medo, mas estejam atentos. A palavra-chave de como eu e você temos que viver no que é o espírito dos últimos tempos, dos últimos dias, que eu já disse, quando Jesus nasceu, começou o fim. E quando Ele voltar, o fim existirá. E não se espante, diz, mas quanto tempo? Isto é por causa da grandeza do seu amor. Porque Deus não deseja que nenhum só se perca. Deus não deseja, não há perdas aceitáveis. Toda perda, neste caso, perda de vidas, e é uma perda eterna, é inaceitável aos olhos do Pai, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz, em Cristo Jesus o nosso esforço não é vão, e Cristo não morreu em vão. E a prova disso é que nós estamos aqui, e que nós o amamos, e que nós nos devotamos a Ele. Mas lá pelo versículo de número 13, é dito, aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. A palavra-chave é perseverança. Aquele que perseverar, que ficar firme até o fim,
será salvo. Jesus, e não quero discutir aqui algo soteriológico sobre salvação, eu quero dizer o seguinte: nós temos que ser salvos de toda esta loucura, de todas essas dificuldades, de todas essas dores, de todas essas adversidades, e tudo que Deus pede para nós é: fique firme. Como ele disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Fique firme na graça do Senhor. Fique firme nessa graça extraordinária. Talvez você esteja vivendo um espinho na carne, talvez você esteja à semelhança de Paulo, com uma dor, e você diga: Senhor, tira de mim isto, e Deus te responde: não. E Paulo entende que isso era para seu benefício. E ele disse: de bom grado eu suportarei as minhas tribulações e me alegrarei nelas. Paulo, quando chegar no céu, nós vamos ter uma conversa. Porque você, Paula, você é um ponto fora da curva. É tão mais fácil me identificar com outras pessoas. Paulo tem uma firmeza, um zelo único. E eu digo a você, este homem que enfrentou tantas coisas e que a profecia sobre ele é que, através dele, Deus demonstraria o quanto vale sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Muita gente diz: eu quero ter um ministério como o de Paulo. Diz: com todo respeito, meu irmão, eu amo a Paulo, eu admiro a Paulo, eu quase venero Paulo. Mas eu não sou Paulo. Esse homem era extraordinário. E muitos outros nas Sagradas Escrituras, eu os olho e vejo como extraordinário. Às vezes eu vejo certos pregadores falando mal, dizendo das falhas. Ora, perfeito é um só. É o Senhor Jesus Cristo. Bom é um só. É o Pai. E quem disse isso foi o Filho. E eu não discuto com o Filho, porque tudo que o Filho fala está certo. Mas eu admiro esses grandes homens e mulheres de Deus. Dizem: ora, mas todos nós somos falhos. É a pura verdade. Mas tem gente que falha menos. E eu admiro essa gente. E será pregado o Evangelho. Jesus disse: e será pregado o Evangelho em todo o mundo. Para quê? Para juízo. E então virá o fim. Nós devemos pregar o Evangelho. Preguemos o Evangelho. Aonde eu tenho que pregar? Em todo lugar. Em todo o mundo. A toda criatura. Nós precisamos estar prontos para tudo isso. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Jesus disse: não se amedrontem, não se assustem, não tenham medo. Mas ele também disse: fujam. Está aqui. Jesus disse, e disse: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem em dia de sábado. Óbvio que essa era uma palavra muito sobre o que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi atacada. Jesus disse: fujam para os montes.
Mas eu quero fazer um paralelo sobre a nossa postura. Há coisas, meus irmãos, que nós não devemos partir para o enfrentamento, que nós só venceremos com a fuga. E não fugiremos por medo, fugiremos por obediência. É diferente. Você pode dizer amém a isso? É muito diferente estar fugindo por medo e fugir por obediência. Eu não estou indo para o confronto, eu não estou indo para o enfrentamento, porque Deus me disse, não vá, foge. E eu vou obedecer. Você se lembra do povo de Israel, da primeira vez que foi e enviou os espias, e então aqueles 10 derreteram a coragem, a fé, o ânimo daquela gente, e depois de Deus os repreender, eles disseram, mas agora nós vamos. Se Deus te disse não vá, se você for, você perde. E foi o que aconteceu. Eles foram e eles perderam. O que o Senhor está dizendo a nós é que nem tudo, eu não estou falando que nós devemos nos acovardar, eu não estou falando que não existam situações que nós devemos defender, que nós devemos avançar, que nós devemos lutar. Mas lembre-se que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta, não contra sangue nem contra carne. E nós vivemos um tempo que a igreja está querendo um enfrentamento, e nós não devemos entrar pelo espírito de contenda, porque a nós foi dado o ministério da reconciliação. E devemos ser reconhecidos como filhos de Deus por sermos pacificadores. Nós trazemos a paz. Nós temos uma palavra que desvia o furor, que desvia a contenda. É uma palavra branda, é uma palavra suave, é uma palavra que é a palavra de Deus. Não a minha palavra, não o meu espírito, mas o espírito do Senhor. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Mas numa fuga eu posso ter vitória? Pergunte ao povo de Israel, fugindo de Faraó. Quando eu fujo, os meus adversários me perseguem. Mas no meio do caminho, no caminho da minha fuga, eles perecem. E eles perecem a tal ponto que nós não mais os veremos, nunca mais. Sabe por quê? Não é porque eu estou fugindo, é porque eu estou obedecendo a Deus. Porque foi Deus que disse a Moisés, tu levanta a tua mão, divide o mar e dize ao povo que marche, que o povo passe. E o povo passou, e os inimigos fugiram. E a Bíblia nos diz, fujam. E uma das coisas que a Bíblia diz, fujam. Fugir da imoralidade. Sabe, tem gente que quer enfrentar a imoralidade. Da imoralidade, você se desvia dela. Você foge dela. Ao diabo você resiste, mas à imoralidade você foge. E se você fugir da imoralidade, você estará obedecendo a Deus. E na fuga você vencerá. Porque eu tenho certeza que a imoralidade vai correr atrás da gente. Mas no caminho da minha fuga, para onde Deus está me ordenando,
a ir. E se eu fujo da imoralidade, eu caminho no sentido contrário. Eu caminho para a moralidade. Eu caminho num sentido bem bíblico para a santidade. Santidade é separar-se para Deus, mas é também viver da forma digna que agrada a Deus. Então veja bem, a Bíblia diz: não se amedrontem, não se assustem, mas fujam. E ore para que a sua fuga possa ser uma fuga que tudo lhe facilite a fuga, que não seja no inverno, que não seja no sábado. Palavra direta para os judeus, que teriam dificuldade em fugir tanto no inverno como no sábado. Orai. E nós temos que orar. Não ore para escapar do problema quando o problema vem. Veja o princípio bíblico. Ore para escapar do problema antes que o problema venha. Quem pode dizer amém a isso? Isto é algo que para mim caiu como uma revelação. Que eu disse: Senhor, eu oro muito para sair do problema, para fugir do problema, quando o problema acontece. Mas eu tenho que, antes de haver o problema, porque o problema virá. Jesus diz: nesse mundo vocês vão passar por aflições. Haverá dias ruins, haverá dias difíceis. Mas nós temos a cultura de apagar incêndios. Nós não temos uma cultura de nos prevenir. E eu volto a falar sobre a perseverança. E na perseverança, uma das coisas que deve existir é a prudência. E na prudência nos preparamos. E nos preparamos não só estando prontos para enfrentar, como um José, preparando-se para os dias de fome que virão, mas para os dias que eu não sei quando virão. Vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, mas vocês sabem de uma coisa: há um Deus que nos ouve. E o que Jesus colocou aqui é: orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem em dia de sábado. Veja, a ênfase é: orem. Orem para que a sua fuga seja perfeita, para que a sua fuga, eu escaparei. Eu escaparei. Não importa o que venha a acontecer, eu escaparei. Eu escaparei, eu sobreviverei a tudo isso. Por quê? Porque Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E Ele disse: até a consumação dos séculos. Estou convosco todos os dias, o Senhor está comigo. O Senhor é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele vem em meu socorro, se Ele vem em meu auxílio. Os discípulos foram até Jesus. E Jesus os advertiu: haverá apostasia. Haverá falsos profetas. E ciclicamente isso acontece na igreja. E nós temos que estar prontos para isso. E como você enfrenta tudo isso? Com a palavra de Deus. Eu volto a dizer, a palavra é essencial. E a oração não pode faltar. J.I. Packer, um grande escritor e pregador, um mestre, um pastor anglicano, famosíssimo, disse: se você quer saber a intensidade espiritual de uma pessoa, veja a intensidade de sua vida em oração. E eu tenho que
falar, eu preciso ser intenso. Sabe, essa palavra, a palavra que Jesus nos deu sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias, é ao mesmo tempo perturbadora e ela é um alerta. Ele disse, através dessa palavra, no dia em que não cuidais, Ele virá. Ou seja, Jesus voltará. Como nos dias de Noé, que se casavam e que se davam em casamento, que continuavam a viver sua vida, que não estavam apreensivos, que não deram ouvidos à palavra do pregador da justiça, Noé, que não atenderam até que fosse tarde demais e a porta fosse fechada, e quem fechou a porta na arca foi Deus. E assim como só os que estavam dentro da arca estavam salvos, só os que estiverem dentro da vontade de Deus estarão salvos. Não há salvação fora da arca. E igualmente não há salvação fora de Cristo. E nós temos que estar em Cristo. Mas como nos dias de Noé, eles se casavam, eles se davam em casamento, eles viviam a sua vida, eles não estavam esperando. Nós temos que reavivar em nós a expectativa que nós estamos esperando. Isso não quer dizer que ele venha na minha geração. Isso quer dizer que eu esperarei. Esperarei hoje. Esperarei amanhã. Eu o esperarei. E devo estar na expectativa da sua volta, no alerta, querendo ouvir a trombeta. Querendo ouvir a trombeta. Esperando os anjos poderosos tomarem todos os eleitos, todos os salvos. Mais uma vez, eu não estou aqui para discutir detalhes escatológicos, mas eu estou aqui para dizer o que eu tenho que fazer hoje. Porque eu vou dizer, quando ele voltar, eu não tenho o que fazer, eu tenho que deixar que se faça. O que ele vai fazer, e eu quero estar com ele. Mas eu quero amar a igreja. E o Espírito dizem o quê? Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós vivemos, e a igreja hoje, em grande parte, vive a sua vida sem a expectativa, sem a atenção à volta de Jesus Cristo. Discutimos se vamos ser arrebatados antes, depois ou durante. Que eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz, não entrem em discussões inúteis. O que há de discussão, e não estou dizendo que discutir teologia é algo inútil, não, mas eu quero dizer a você, existe muita discussão inútil, que não leva a lugar nenhum. Mas o que nós devemos ser, são os bons servos, que servem, que esperam, com grande expectativa. Jesus terminou falando do bom e do mau servo. E muitas outras coisas falou. Falou da parábola das virgens, falou da parábola dos talentos. Jesus tudo nos alertou
estejam prontos. Usarei outra palavra, alertas. Alertas. Nós estamos em uma guerra. Sabe, se você de fato vivesse uma guerra, toda a sua apreensão, o seu espírito estaria alerta. Eu poderia até dizer, nós estaríamos de certa maneira sobressaltados, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra. Eu estou vigiando. E o que a Bíblia diz? Vigiai e orai. E Jesus disse, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria. E nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar em dois sentidos. Em um sentido, porque não sabemos a hora que Jesus vem, e nós temos que vigiar. E em outro sentido, nós temos que vigiar, porque existe um ladrão que quer vir também. Que o diabo também vem, querendo roubar, matar e destruir. E que, entenda bem, o texto não se refere exclusivamente a Satanás. Existem coisas, existem problemas, existem pessoas. E nós temos que ter um espírito alerta. Se somos de Cristo, temos que estar alertas. Não era fácil ser cristão no primeiro século. Não era fácil se identificar. E em muitos lugares, no século 21, ainda não é fácil. Temos que estar alertas. Temos que ter os cuidados necessários. Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estai alertas, porque na hora em que não cuidais, ele virá. Eu tenho que ter um estado de alerta. Perdoe-me, quase que eu derrubo tudo aqui. Quase não, eu derrubei. Estou parecendo pecador que não aceita o seu pecado. Quase derrubei. Não, eu derrubei. Não se assustem. Eu não estou em alerta porque eu estou com medo. Eu estou em alerta porque eu estou vigiando corajosamente. Corajosamente. Eu estou olhando. Há muitos anos, eu e Luiziana tínhamos pouco tempo, poucos anos de casado, e eu tive um sonho. E sonhei com o meu grande amor. Você dirá, se você sonhou com Luiziana muitas vezes, mas eu sonhei com Jesus. E o que eu sonhei? Eu sonhei que ele voltava. E quando dei por mim, que eu acordei, eu estava de braços levantados, porque no sonho todo mundo subia. E eu comecei a ficar aflito, porque eu não subia. Eu disse, o que eu fiz de errado? Por que eu não estou subindo? Aí, de repente, eu me lembrei, não, de modo nenhum. Os vivos irão preceder os mortos. Tem muito morto para subir. Tem muito ressurreto para subir. E aquilo me deu uma paz. Aquilo me deu uma paz. Mas eu via o Senhor e Ele brilhava como 1000 sóis. Era maravilhosa a pessoa de Jesus Cristo. Não me pergunte sobre traços de face. Jesus é o sol da justiça. E quando você olha para o sol diretamente, ele te cega. E
eu acordei falando em línguas e de braços erguidos. Eu disse, um dia ele virá, eu quero estar pronto. Mas nós nos descuidamos, essa é que é a verdade, nós nos descuidamos. Nós não oramos como deveríamos orar, como quem espera. Nós não estudamos a palavra como deveríamos estudar, como quem espera. Nós não estamos com os nossos sentidos alertas, como deveríamos estar. E Jesus disse, estai alertas. Não se enganem. Não se assustem. Fujam por minha ordem, mas estejam alertas. Se nós vivermos esses conselhos de Jesus, sabedores que há coisas que hoje os homens estão colocando seu coração com todo o sentimento, e eu não digo que isso é humano. Senhor, que construções, Senhor, que obra, Senhor, que maravilha. E o Senhor diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E nem as portas do inferno prevalecerão contra elas. Eu quero viver o Espírito dos últimos tempos, dos últimos dias, em consolação. Eu quero viver crendo plenamente no que Ele disse. E acima de tudo eu quero dizer algo a você. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e útil para a educação na justiça. É assim que a espada do Espírito trabalha. A espada do Espírito trabalha assim, ensinando, repreendendo, corrigindo e educando. Educando na justiça. E buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E que Deus trabalhe em nossas vidas. E que a espada do Espírito trabalhe como tem que trabalhar. E que nós possamos perseverar até o fim. Firmes. Inabaláveis. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Senhor, eu entrego com temor e tremor esta palavra e peço que, acima de tudo, essa palavra possa se cumprir na minha vida e na vida de todos os meus irmãos e de todos aqueles que porventura ouvirem, preparados para os últimos dias, vivendo os últimos tempos, não com desespero, não com medo, não assustados, mas perseverando, estando firmes em Cristo, firmes na palavra, firmes na verdade. Inabaláveis. Não nos assustando, mas obedecendo, fugindo do que temos de fugir e indo para onde Deus nos diz para ir. Subam os montes. Que não sejamos enganados. Que possamos estar preparados na expectativa da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, que vigiemos. É o que nós te pedimos.
E desde já, nós te agradecemos. Amém, Pai. E amém. Oh, glória a Deus. Você não tem ideia de como foi difícil pregar essa palavra, né? Mas eu louvo a Deus por essa palavra, porque eu digo a você, com quem eu espero que Deus tenha falado com você, mas com quem Ele mais falou foi comigo. E não quero dizer que eu sou em nada melhor do que qualquer pessoa. Não, é porque essa palavra mexeu no meu interior. Eu não quero ficar discutindo coisas, eu quero viver a verdade. Eu quero viver o que o Senhor tem para nós. Eu quero ganhar almas, eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero que a loucura desse mundo seja retirada da vida das pessoas e eles aceitem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é o Espírito Santo quem convence. Eu preciso do Espírito Santo. Quero ganhar o maior número de vidas possíveis. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar orando pelo pastor Valmir Cohen.